Olá, bom dia. Posicionar. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marilis. Bom dia, Marlete. Bom dia, Andréia querida. Já vou te colocar aqui na sala, tá? E aí a gente vai dando bom dia juntinhas aqui. Só um minutinho. Bom dia, queridos e querida. Bom dia, Gu. Bom dia, meu amor. Gu, saudade de você, querido. Bom dia. Bom dia. Te tirei da cama cedo. Sim, Oh, querida, bom dia. é, Seja bem-vinda. bom dia. Eu costumo dizer, Andréia, que aqui no Reprogramando Hábitos, a gente tem o hábito de acordar com as galinhas, literalmente. É, já tinha ouvido essa história, entendeu? Já tinha ouvido. Muitos que me conhecem estavam duvidando desse evento, que esse evento acontecesse. Que coisa boa. Entendeu? Olha, gente. Muitos estavam esperando para ver se aconteceria aqui. Olha aí, tá vendo, pessoal? Foi possível. Sempre é possível, tá vendo? Sejam É todos. possível, entendeu? Seja... Mudança de hábitos. Isso, exato. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Reprogramando Hábitos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Andréia, eu não sei se você sabe, mas nossa jornada começou lá no dia 23 de março, quando a gente começou a fazer lives, né? Essa é a nossa live de número 61. Olha que legal. E a gente está assim fazendo. Um número interessante. Né? É verdade. Né? Tomando aí número 7, é um bom número, né? Mas foi o que eu pensei, porque eu adoro o número 7. Eu falei assim, nossa, achei interessante aquilo. Ele tem me Muito bom. acompanhado, sabe, Andréia? Tem várias coisas aí acontecendo. O número 7 tem me acompanhado um bocadinho nessa trajetória. Eu vou convidar vocês que estão aí do outro lado da telinha a apertarem aí o aviãozinho para que vocês possam convidar outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo que a doutora Andréia Gambarini trará para nós hoje. Agora há pouco eu gravei um vídeo fazendo uma pergunta, né? Será que você já ouviu falar na medicina antroposófica? E será que é possível a psiquiatria, né, sendo uma área da medicina tão fechada e que traz uma história, né, historicamente, né, muito pesada? Será que é possível fazer a junção dessa psiquiatria com a medicina antroposófica? E foi esse caminho que a doutora Andréia fez e ainda associou a psicologia transpessoal. E é com esse olhar, né, um olhar de uma terapeuta, que você que está aí do outro lado, né, nessa altura do campeonato, já escutou muitas vezes a gente dizer que terapeuta é aquele que cuida, né? Com esse olhar terapêutico e da medicina antroposófica e da psiquiatria, que ela cuida dos pacientes dela. E eu imagino, Andréia, que com todos esses últimos acontecimentos, né, com a pandemia, o quanto isso não deve ter mexido também com você nessa questão do atendimento online, né? Quantas coisas foram acontecendo, né? Então, como para a gente também, né, para nós profissionais, você, assim, muito mais ligada, né, à questão da saúde mental, eu acho que eu posso dizer da patologia em si, Andréia. Vamos dizer da gravidade, né? Eu acho que da gravidade da saúde mental, né? É a patologia, né? Com certeza, assim, que eu acho que eu passo por todos os viés, né? Do menos grave ao mais grave, né? Eu imagino Mais que para grave. você tenha sido também um desafio muito grande essa transformação. Então, eu queria te escutar um pouquinho de você e de que forma você traz esse tema para a gente hoje, né? Esse aumento da ansiedade, a ansiedade em si,
nesse momento atual que a gente está vivendo. Seja muito bem-vinda, Andréia, e mais uma vez obrigada. Muito bom. Então, primeiro é um grande prazer aí, né? A gente já se conhece há um tempão, não lembro quanto tempo, mas de estar aqui participando com vocês, né? Pouquinho tempo, pouquinho. Né? E daí, essa iniciativa de vocês, né? Vocês têm feito essas lives e esse canal que vocês estão aqui do Reprogramando Hábitos, né? Eu acho que é muito interessante e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E você está me falando que vocês começaram justamente com o início da pandemia, né? Isso. Assim, né, acredito que, não sei se foi intencional, mas casou, né, casou totalmente aí, né, com o que estava acontecendo, né. Na verdade, foi intencional, né, foi assim, na ideia, a gente não tinha ideia de que chegaríamos na live 61, mas a ideia era realmente dar esse suporte, né, para as pessoas que a gente sabia que estavam passando por processos delicados em casa. Então, a gente pensou de que forma a gente pode contribuir, né, através do Reprogramando Hábitos com essas pessoas. E continuamos, e a gente gostou muito disso, sabe? Isso, nossa, assim, quando você me falou e eu fiquei vendo as primeiras lives, achei muito interessante, porque é isso, né? Acho que nenhum de nós achou que ia ser tanto tempo de pandemia, né? Tanto tempo de mudanças e tantas mudanças, né? É muito interessante o que a gente está vivendo, assim, difícil de um jeito, mas muito interessante de outro jeito, né? Mas assim, vamos começar pela psiquiatria, né? Quando você me falou, a gente conversou, eu te disse muito da importância, né, da gente falar sobre a psiquiatria nos dias de hoje, né? E principalmente uma psiquiatria que tem uma outra visão, né? Eu resolvi ser psiquiatra porque eu não concordava muito como a medicina funcionava quando eu fiz o curso. Eu fui fazer medicina justamente pensando nesse lado humano, muito humano, ligado ao emocional, ao espiritual. E durante o curso de medicina, eu não encontrei muito isso. E assim, né, eu encontrava muito assim, o ser humano visto através da doença, né? Isso há pouco tempo atrás também, eu me formei há 25 anos, né? E assim, mas já era uma visão que me assustava muito, e a postura dos médicos, né? Daí passei por todas as crises e não queria nem me formar, né? Mas meus pais me falaram, não, você vai se formar e depois você vai ver o que você faz. E daí eu resolvi me formar e resolvi ser psiquiatra, né? Resolvi ir para o lado da psiquiatria. Nesse tempo todo, assim, mudou, né? Mudou muito a visão das pessoas sobre a psiquiatria, mas quando eu me formei ainda era uma visão muito restrita. Por exemplo, ninguém queria fazer psiquiatria naquela época, era uma visão muito ruim entre os médicos, né? E eu fui, e quando eu entrei no âmbito da psiquiatria com os professores e tal, eu falei, nossa, esse pessoal fala diferente, esse pessoal aqui tem uma outra visão, falam era pouco ainda pelo caminho que eu consegui achar depois, encontrar, mas eram pessoas que tinham uma visão mais humana, mais social daquele indivíduo, uma visão familiar da doença, do que estava acontecendo com aquela pessoa, né? Daí eu já mudou um pouco, eu falei assim, não, esse pessoal aqui melhor, vou ficar aqui na psiquiatria. E sempre assim, eu tinha muitas questões com as medicações, né? A psiquiatria tem uma história muito forte, né? Com as medicações, muito antiga, né? E eu já tinha uma questão e eu tinha uma ideia, uma vontade muito grande de ser psicoterapeuta, né?
eu fiz faculdade em Londrina e fui fazer residência médica em Botucatu, na Unesp, né? E residência de psiquiatria, e lá o pessoal trabalhava muito com psicodrama, né? E eu entrei para a psicoterapia aprendendo psicodrama. E isso foi maravilhoso, foi muito bom. E daí eu fui aprendendo psiquiatria, mas eu já fui decidindo dentro de mim que eu queria ser psicoterapeuta. Que eu não queria saber dessa coisa de medicação, da coisa muito médica. Porque isso me assustava muito, as coisas que eu via. E a psiquiatria traz uma história muito pesada, né, muito antiga. Eu até pesquisei um pouco isso, eu faço algumas palestras que eu conto um pouco a história, né, da psiquiatria. A psiquiatria, a gente tem o começo dos hospícios, né, da doença, do relato da doença mental grave em 800, 600, 800 depois de Cristo. Os primeiros hospícios. Na Bélgica, a gente tem registro do primeiro hospício construído, fundado. Isso, olha que coisa antiga, né? E a gente ainda tem hospícios. Até hoje. De outro jeito, até hoje, né? Mudou o nome, melhorou muita coisa, mas a gente ainda tem pessoas, de uma certa forma, abandonadas lá dentro desses lugares, né? Pessoas que não têm mais vivência social, que não têm mais família, que perderam totalmente o seu eu social, o seu eu humano de convivência, né? Isso me toca demais, assim. E daí, nessa história da psiquiatria, a gente teve, nessa época do começo, as pessoas não eram consideradas humanas, qualquer surto, qualquer doença, qualquer coisa muito estranha de emocional, de alteração de comportamento, as pessoas eram consideradas como se elas não tivessem alma. Elas eram colocadas nesses hospícios, acorrentadas, assim, tratadas como bicho, jogava comida de fora. E isso se estendeu muito pela Idade Média, e daí isso variou, assim, ou eram consideradas bichos, ou eram tomadas por espíritos ruins, né? Mas o que se repete muito é que eram pessoas que não eram mais humanas, não tinham alma. Olha que coisa, né? Que coisa pesada, né? Isso foi variando, e quando se começou a ciência, né, como a ciência mais dentro das universidades, as primeiras cirurgias, daí foi para um lado, isso na 1200, 1300, 1400, né, e daí já começou a se procurar uma causa física, uma causa, então vamos abrir as cabeças, vamos fazer lobotomia, vamos dar eletrochoque, né, para ver se ativa alguma coisa. E daí se procurou dentro do corpo físico também uma causa que não estava lá. Então, tem essa história muito pesada, né, e muito agressiva para as pessoas que passaram por tudo isso. E a humanidade passou por tudo isso por muito tempo e ainda passa de algum jeito, né? E por que eu fui atrás de tudo isso, né? E eu fui porque hoje... né? Hoje eu sou médica antroposófica, sou psicoterapeuta transpessoal, sou consteladora, trabalho totalmente com a parte espiritual, emocional, física, tudo junto e misturado, né? As pessoas, eu tenho uma referência, as pessoas me conhecem um pouco por um trabalho diferente, né? Mas eu recebo todo dia, eu recebo pessoas que chegam na minha frente e falam, nossa, que legal, você faz tanta coisa diferente, né? Mas você é psiquiatra, o que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo, entendeu?
E isso me chamava muito a atenção quando eu comecei a trabalhar de um jeito diferente. Eu falava assim, mas que coisa, né? Eu tô aqui, tô me explicando, tô fazendo uma coisa diferente e as pessoas ainda têm um medo. Sim. Por isso que eu fui atrás dessa história toda, né? E daí eu já sabia um pouco, né? A gente aprende na faculdade, mas daí eu compreendi, né? Hoje, quando eu resolvo ser psiquiatra hoje, atrás de mim tem toda essa história. Eu carrego isso, né? Então, quando eu consigo realmente fazer um processo diferente com as pessoas, eu estou amenizando aquela história toda, mas eu carrego ela aqui comigo, né? Sim. E isso foi melhor, né? Isso me tranquilizou bastante. Eu acho que me ajuda a trabalhar de um jeito mais tranquilo. E eu acho que as pessoas se sentem mais tranquilas de um jeito, porque eu sempre preciso explicar muito os processos, explicar muito o uso das medicações, mesmo as medicações naturais. Por quê? Porque ainda hoje muitos psiquiatras, a psiquiatria mais acadêmica, né, trata as doenças psiquiátricas como você tem psiquiatria, você tem um desarranjo lá de neurotransmissores, né? Você tem uma alteração de serotonina, dopamina, você vai precisar tomar medicação, o antidepressivo para o resto da vida, né? Infelizmente, a medicina tradicional, clássica, né, vamos dizer, a medicina acadêmica, ainda traz essa ideia de um jeito muito pesado. Né? E pesado, às vezes até leve, né? Mas toma só um remedinho e tá tudo bem, né? Uhum. Mas isso é muito... né? Isso quando não tem aquele Isso. rótulo, né, Andréia? Olha, agora você tem que tomar essa medicação para o resto da sua vida. Pro resto da vida. Vem, né? O peso que vem com isso, né? Então, um peso muito grande, né? Que quando só de eu conseguir explicar um pouco que não é assim, tá bom, você pode ter alteração de dopamina, a gente pode precisar do antidepressivo por um tempo, né? Junto com outras, com a medicação antroposófica, com as psicoterapias, com todas as outras terapias que a gente tem hoje. E assim, a maioria, é lógico que a gente tem doenças psiquiátricas muito graves, que as pessoas vão precisar de remédios para o resto da vida, né? A gente tem um quadro de esquizofrenia, a gente tem um quadro bipolar verdadeiro, a gente tem outras, né? A gente tem uma gama muito grande de doenças, né? Mas é a minoria. Eu posso te falar que o que eu faço, né? Eu tenho pacientes que eu acompanho faz 15, 20 anos e com doenças mais graves, mas que estão ótimos também, porque a gente acrescenta. E a gente tem muita alternativa, né? A medicação antroposófica ajuda junto com as medicações alopáticas, as terapias todas ajudam, né? A socialização. Então, hoje a gente pode ter uma pessoa que tem esquizofrenia com uma vida social, com uma vida familiar, né? Com algum trabalho, com algum emprego e numa vida humana, né? Então, isso que é fantástico, né? Eu tô entendendo claramente você dizendo assim, eu não desconsidero a alopatia de forma alguma, né? Eu trato com muito, né, com muito respeito com a alopatia também, mas eu considero todas as outras terapêuticas, né, como uma forma de agregar, de trazer vida àquelas pessoas, né, que são tidas até hoje como loucas, né? Como aquelas pessoas. E isso que você tá trazendo, né, André, é tão forte. Eu imagino pelo que você tenha passado. A Thalita Genaro, que acompanha a gente aqui direto, ela escreveu assim: quando eu iniciei minha carreira, eu fui propagar um laboratório que trabalha com antroposofia e percebi como os médicos são céticos em relação a isso. Por vezes, eles riram da minha cara. E eu imagino quanto isso ainda deve ter melhorado,
mas o quanto isso ainda é presente. Né? Isso, é muito presente. No próprio meio médico, né, porque as medicinas naturais, né, vamos falar da homeopatia, fitoterapia, o próprio uso de florais, né, de medicações naturais. Eu tô saindo da alopatia, né? No meio médico, temos médicos que trabalham com isso, muitos, não sei se são muitos, mas são alguns, muitos homeopatas, muitos que trabalham com fitoterapia, né? Médicos antroposóficos nós temos poucos, né? Que eu saiba, a gente está por volta de 400, 500 no Brasil inteiro. Uau. Isso porque o Brasil é um dos países que mais a gente tem médicos antroposóficos, né? E eu estava até te contando, né, que eu descobri agora na pandemia que só no Brasil e na Alemanha a gente tem facilidade de ter medicações manipuladas da Veleda, né, que é um laboratório antroposófico, que nós temos uma facilidade imensa para isso, que nos outros países, Estados Unidos, Canadá, os outros países da Europa, a gente não tem isso. Eu achei o máximo, assim, né? Amém, né? Que o Brasil... Isso, e eu tenho muitos amigos farmacêuticos antroposóficos, né? É maravilhoso o que eles conseguem fazer como a gente consegue usar a medicação antroposófica. Mas, assim, o que eu queria falar é que tem no próprio meio médico, e muitas pessoas mesmo, quando vêm me procurar com uma gravidade, às vezes da doença, ficam um pouco céticas, assim, não, mas você vai me dar medicação, só essa medicação natural, vai dar certo, né? A medicação antroposófica, a gente tem como se a gente tivesse, o jeito que ela é elaborada, né, com agricultura biodinâmica, com todo o cuidado, desde o plantio, desde as plantas, algumas plantas já são regadas, já são tratadas com metais diluídos, para depois ser feita a medicação. Então, é como se todo o processo que é feito na farmácia antroposófica se consegue ter uma medicação com uma maior atuação, com uma maior energia da planta, dos metais, do que a medicação homeopática, do que a medicação fitoterápica, né? E também porque o Steiner, quando ele começou a elaborar a parte de farmácia antroposófica, ele partiu da homeopatia e como se ele aprofundasse o que a homeopatia consegue fazer. Porque depois eu vou falar um pouco como a gente enxerga o ser humano, né, na visão antroposófica, mas é uma intenção de alinhamento dos corpos no uso da medicação até a essência espiritual da pessoa. Então, isso a gente consegue uma atuação da medicação num jeito muito intenso, é muito interessante. Eu, às vezes, fico chocada com o que a gente consegue, né? E eu sou médica antroposófica há 10 anos, né? Muitos quadros, né? O que eu atendo, a maioria dos quadros que eu atendo hoje são de crises de pânico, de depressão, ansiedade, fobias. Isso é o meu dia a dia, né? Com quadros mais graves, menos graves. Muitas pessoas eu consigo usar só a medicação antroposófica, né? Sempre, qualquer uso das medicações que eu for fazer, sempre associada a algum tipo de terapia, de psicoterapia, de algum processo. Na antroposofia nós temos várias terapias também, como a euritmia, terapia artística. Nós temos várias que tem, a euritmia é fantástica, tem uma atuação muito intensa.
E daí, sempre, né? Qualquer doença psiquiátrica, emocional, qualquer doença, a gente precisa de uma terapia associada a um uso de medicações ou naturais ou alopáticas. Muitas pessoas eu uso a medicação alopática junto com a medicação antroposófica. Sempre uso medicação antroposófica. Mesmo em quadros muito graves de psicose, Você vai quadros mais graves, isso, associo. E sempre trabalho para a gente chegar num equilíbrio dessa pessoa, né? Eu vou explicar um pouquinho, porque eu saio dessa visão, eu não estou tratando a depressão da Márcia, eu estou tratando a Márcia, que nesse momento está apresentando uns sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, os sintomas de pânico. Você já tira então, eu estou tratando ideia, né? Desculpa, você já tira aquela Isso. ideia, né? Quando você diz a depressão da Márcia, quantas pessoas dizem, né? Eu tenho depressão. Ou, né? Eu sou uma pessoa deprimida. Eu sou uma pessoa ansiosa. A minha ansiedade, a minha depressão, né? É uma identificação tão grande ali que só a forma como você fala, você já faz essa desidentificação, né, Andréia? Você já, na própria fala. E vou te dizer que não é fácil. Mesmo as pessoas que têm uma visão holística, uma visão mais ampliada elas querem entender e eu começo a explicar, mas assim, não, mas fala para mim o que eu tenho. Então, você tem um desarranjo dos seus corpos que estamos, se a gente quisesse dar um nome, você tem alguns sintomas que parecem com a depressão, alguns que parecem com a ansiedade, você está passando por esse momento. Se você quer dar um nome para isso é uma depressão média, uma depressão grave, né? Mas é uma briga. Precisando, é uma briga. É como se eu precisasse Não é ser interessante? validada pela minha doença, né? Isso. Exatamente, entende? Mas eu queria, na história lá, vamos voltar um pouco na história, eu só queria falar uma coisa que é muito recente. Por exemplo, a gente tem todo esse evento da gente... As medicações psiquiátricas, isso eu gosto de falar também. Na verdade, a gente tem toda aquela história lá atrás, e eletrochoque, a lobotomia, e os hospícios que bombaram, né? Os hospícios bombaram até a década de 70 agora, né? Que a gente passou pela reforma psiquiátrica, que começou na Europa, principalmente na Itália, veio para o Brasil, principalmente para Santos, principalmente para Campinas, né? Mas as medicações antroposóficas, a gente começou um uso na década de 50. A primeira medicação antroposófica foi o Ampliquitil. Todo mundo já ouviu esse nome. Que é uma medicação muito sedativa e é uma medicação antipsicótica, que é muito usado no sossega-leão, assim, em pronto-socorro, né? Mas eu uso às vezes dose baixa de Ampliquitil, é uma medicação boa, quando a gente tem algumas alterações. Mas isso surgiu na década de 50, porque também a gente tem uma ideia de que já dopavam o pessoal lá na Idade Média, essas medicações é culpa de tudo, elas são a culpadas. Então, elas não são. Elas tiveram também um papel... Tiveram e ainda têm um papel muito importante, como os antibióticos, como várias medicações que a gente tem de uso alopático, que podem ser mal usadas e podem ser bem usadas. Esse é o X, né? E quando começou, na década de 80, o primeiro antidepressivo, a amitriptilina, surgiu na década de 60, e os antidepressivos modernos surgiram na década de 80.
o Prozac, né? Acho que todo mundo lembra aqui um pouco do evento que foi na mídia, né? Na Veja. Eu devia ter pego aqui, eu tenho a Veja que apareceu. Isso foi em 82, se não me engano. E daí, por que foi um evento bom? Porque realmente são medicações mais modernas, com menos efeitos colaterais. E começou a se falar na mídia dos diagnósticos psiquiátricos, da depressão, da síndrome do pânico. Começou a se descrever isso na Veja, em reportagens, nos jornais. E muitas pessoas começaram a ler aquilo e falar assim, nossa, eu tenho isso. Eu tenho isso. Por quê? E os próprios médicos também. Porque até então as pessoas tinham muita vergonha, tinham muito medo de falar o que sentiam. E a gente tem década de 80, nós estamos falando em 1982. Olha isso, né? É muito recente, entende? Anos, né? 18 anos. E até essa época, tinham pessoas que... Mais, né? Mais, né? 80. Mais... 28 anos, né? 28 anos. Mais também. Eu formei em 93, tenho 25 anos de formado. 82... 38. 35. Bastante, 35 anos. Mas muito pouco. Muito pouco para essa história toda, entende? E o que acontece? Daí as pessoas, até então, tinham pessoas que não tinham diagnóstico, não tinham tratamento. Com terapias, entende? Olha que com medo de ir procurar um psiquiatra, de procurar uma terapia. A maioria das vezes passavam por outros médicos clínicos e como sempre tinha um nervoso, a queixa era essa, né? Eu sinto nervoso, eu não durmo. Então eram pessoas muito medicadas com calmantes, né? Daí a gente tem todo o evento do uso do Rivotril, do diazepam, com muito uso dessas medicações, que são medicações, e o que aconteceu? Essas pessoas que são só medicadas com calmantes, elas não são tratadas a fundo daquele desequilíbrio, daquela doença. Então elas vão sempre querer usar e elas vão se viciar com esses calmantes. Então a gente teve por décadas, e a gente ainda tem um pouco isso, com esse mau uso dos calmantes. E com uma ideia de que eu tenho um nervoso, eu tenho uma depressão e eu vou o médico vai me dopar com o calmante. Isso é muito recente ainda, mas já foi pior. Já foi bem pior, entende? E daí, com esse evento do Prozac, né, também teve todo um exagero, né, com a indústria farmacêutica, trazendo o Prozac como a pílula da felicidade, né? Mas eu acho que foi mais bom do que ruim, porque se trouxe para um outro lugar a psiquiatria, a possibilidade de tratamento. Começou a se falar muito de psicoterapia, muito, absurdamente, que também tinha um tabu em cima disso. E depois a gente começou a ouvir falar das terapias holísticas, né? Há muito pouco tempo, né? Eu fiz o nosso querido curso de transpessoal, o PINC, né? Eu fiz do pessoal do IPEC, né? Eu fiz o primeiro PINC em 2000, que não chamava PINC ainda. E na época, isso foi ano 2000, né? Para eu falar no meu consultório que eu trabalhava com psicologia transpessoal, que eu trabalhava com emocional e espiritual, não se falava. Eu lembro que eu demorei bastante tempo para conseguir falar isso de um jeito diferente, conseguir trazer, né, uma outra ideia. E isso me choca bastante até ainda, porque é muito recente, né? É muito pouco tempo.
E aí, por isso que a gente carrega esses medos de medicação, esse medo do psiquiatra, o que você vai fazer comigo, né? A gente sabe, né, Andréia, que em uma hora só é muito pouco para a gente trabalhar com tantos temas profundos, né? A Cris Pacheco até fala, né, doutora Andréia, sugiro aulas para sabermos mais da história da psiquiatria. Eu também sugiro, viu, Cris? Eu concordo plenamente. E é muito interessante pensar, é muito interessante, né? Pensar de onde viemos e onde chegamos. Eu acho que isso é muito importante. Andréia, só para te situar, são 7h05, tá? Se você quiser, de repente, já aprofundar, já entrar aí na ansiedade. Só eu acho que é melhor, né? Senão a gente não fala. Não fala da ansiedade, né? Isso. Tá bom, então o que a gente vai falar um pouco da visão, né? Como que a medicina antroposófica enxerga as pessoas, né? Então a gente trabalha com uma visão, a gente fala quadrimembrada. Que palavrão é esse, né? A gente enxerga a pessoa funcionando com 4 corpos, né? Com o corpo físico, o corpo etérico, que seria um corpo mais energético, né? Bem ligado a esse corpo físico nosso. O corpo astral, que seria esse nosso corpo emocional, mas esse é um corpo emocional que traz, assim, a nossa personalidade, que traz toda a relação de karmas, de conflitos que a gente veio aprender nessa vida. E também traz as emoções que a gente sente no nosso dia a dia, como a gente se expressa. Então, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, emocional e o eu, o nosso eu como a nossa essência divina, né? Nossa, que lindo. Então, a gente faz um desenhinho assim, como se esses corpos viessem um grudado no outro. Mas o que eu acho mais ainda muito interessante na medicina antroposófica, que o Steiner, né, o Rudolf Steiner trouxe para a gente, depois preciso vir para contar melhor essa história, né? E daí esses corpos são totalmente misturados, eles não são em camadinhas, né? Então a gente tem o nosso eu lá no dedão do pé, lá na célula. A gente tem o nosso corpo astral entrando dentro do fígado, né? E a gente sempre está num equilíbrio dinâmico desses corpos. Isso que é muito interessante. Então, se eu tenho uma crise de ansiedade, o que está acontecendo comigo? O meu corpo etérico se desgastou muito por algum motivo. E isso pode ser, assim, muito trabalho, muita falta de prazer na vida. Pode ser por uma coisa muito brusca, uma coisa que aconteceu de repente, ou pode vir e estar acontecendo, esse desgaste de corpo etérico, né? E quando eu tenho um desgaste de etérico, o meu corpo emocional se desestabiliza, ele fica meio solto e ele pode, quando alguma coisa muito grave aconteceu, um trauma, por exemplo, 2 pessoas da minha família morrem de repente, eu posso ter um machucado muito grave nesse corpo astral, uma desestabilização muito grave, ou eu posso ter pequenas desestabilizações. Quando eu não tenho um dia a dia prazeroso, quando eu não consigo ter uma rotina boa para mim, né? Acordar cedo, fazer exercício, ter uma alimentação boa. Então, crise de ansiedade. Meu corpo etérico murcha, se desgasta, o meu corpo emocional se solta, pouco ou muito, e eu posso estar funcionando mais ansioso, mais irritado, ou eu posso ter uma mega crise de ansiedade, que é uma crise de pânico, que eu posso ter
falta de ar, taquicardia, eu posso passar muito mal, ficar desesperado e me trancar no quarto e não conseguir fazer mais nada, né? Não conseguir dormir, um quadro grave, né? Vamos falar. E isso, esse sintoma de ansiedade sempre vai estar junto com outros, pouco ou muito. Eu posso ter desânimo, alteração do sono. Por quê? Porque o corpo emocional de cada um funciona de um jeito, né? Tem pessoas que passam por uma tristeza profunda, um trauma muito grave, fui assaltado, perdi tudo, fiquei preso, amarrado. Depois disso eu fico muito triste, muito mal, mas eu não choro, eu só fico irritado, ansioso. Porque o meu corpo astral está respondendo com esse desgaste todo desse jeito. André, e naqueles casos que o cliente fala assim, o paciente no caso, né, fala assim, mas eu não sei, quando você pergunta, quando você vai fazer uma entrevista, né, houve algum evento, não, do nada, começou do nada, de repente eu comecei a sentir taquicardia, de repente eu comecei a sentir muito medo de morrer, quando não tem um evento recente, né, que a pessoa assim, rapidamente associe. Como é que é isso? Então, isso é muito comum nas crises de pânico. A maioria não tem um evento que aconteceu há pouco tempo, mas tem um evento. Existe um evento que pode estar lá na infância, e não pode ser um mega trauma, né? Pode ter uma gestação que foi muito difícil, uma relação de família que foi muito desgastante, com uma mãe que sempre foi difícil, esse filho com a mãe, né? Daí a gente pode não achar no primeiro momento, e a pessoa não sabe, e geralmente ela vem para o meu consultório muito mal, então eu preciso tratar o que está acontecendo agora, mesmo que seja em psicoterapia, né? Mas a gente, na história dessa pessoa, a gente vai achar, entende? Porque ou ela tem, por isso que eu falo, a gente não pode pensar em trauma só como um evento muito intenso. Perfeito. A gente tem esse trauma que vem a longo prazo, né? Isso é muito importante, né? Senão a pessoa vai sempre associar, não, mas peraí, eu não sofri um trauma, então, isso. Né? Perfeito. Isso. E o que acontece? Eu estou explicando essa dinâmica dos corpos, mas eu estou lidando com esses corpos numa personalidade, né? Que ou é a Márcia, ou é a Cristiane, ou é o João. E isso também muda, entende? Porque pela configuração física pessoal, desde o esqueleto, a gente estuda isso na medicina antroposófica, pessoas muito magrinhas, muito altas, muito intelectuais, têm um corpo etérico mais murcho do que pessoas gordinhas e mais emocionais. Isso é constituição. Isso o Steiner descreve, entende? E não é que eu estou enxergando, não. Eu não enxergo o corpo etérico de ninguém. Mas, assim, a gente faz um raciocínio, a gente estuda isso, entende? Então, eu estou trabalhando com o desgaste que eu sei que essa pessoa tem dos corpos, né? E eu estou trabalhando com essa personalidade. Que eu estou vendo como a Márcia funciona pelo jeito dela de me falar, de se relacionar comigo, mas eu estou vendo o esqueleto, eu estou vendo o jeito que a Márcia é fisicamente. Isso que eu acho também fantástico na medicina antroposófica, porque, entende? A gente está totalmente... O emocional está dentro do físico. E aí é muito lindo. O espiritual está dentro do físico. E aí é muito lindo, porque se você olha, né, para cada indivíduo como um ser único, né, você não tem como dar um único remédio para tratar tudo. Faz todo sentido. Para mim, pelo menos faz. Nem que seja... Fala, desculpa. Nem que seja a alopatia.
Aham. Nem que seja alopatia. Porque eu sempre falo e oriento as pessoas que a alopatia é muito boa, ela é ótima, principalmente os antidepressivos. A gente consegue um equilíbrio físico a nível de neurotransmissor que é super importante em alguns casos. É muito importante. Eu amo os antidepressivos, mas muito bem usados. Muito bem usados. E se eu uso um antidepressivo nessa visão antroposófica, eu também estou tratando a pessoa com antroposofia. Se eu uso a alopatia, e a medicina antroposófica não é contra nenhuma alopatia, não é contra nenhum tratamento físico, cirurgia, exames, nenhum. O Steiner falou isso lá em 1910, 1920. Ele era totalmente a favor da medicina tradicional, só que usado, né, com essa visão do ser humano completo, né? Perfeito. Eu não posso reduzir, eu não posso diminuir o ser humano a um funcionamento de corpo físico. Esse é o ponto, né? Perfeito, perfeito. Esse é o Bom, ponto. Mas deixa eu falar da ansiedade dos dias de hoje. Que horas são? 7h16. Então, o que a gente está vivendo nesse momento todo de pandemia, né? É que veio uma mudança, está acontecendo, né? Foi esse evento da doença, do coronavírus, trouxe para a gente todo um funcionamento, primeiro, da própria doença que o vírus causa e o que essa doença a nível de mundo, das populações, causa medo. Né? A gente está lidando com esse evento e de um porte assim, né? Porque começou lá na China. Não ia chegar aqui onde nós estamos. Você está aí nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil. Mas chegou, né? Chegou, pegou a Europa, pegou tudo quanto é país, chegou no Brasil, chegou nos Estados Unidos e chegou do mesmo jeito, né? Com muita doença física, com muito medo, com mudança de rotina, com mudança nas relações de trabalho, de economia. Então, e isso tudo vem com uma grande mudança de energia e uma grande mudança espiritual para nós que temos também essa visão espiritualista, né? Então, o que aconteceu? Estávamos nós, cada um com seus conflitos, né? Cada um com seu funcionamento aqui emocional, físico, estávamos nós na nossa vida com os nossos perrengues, né? Vendo o que a gente queria, como a gente trabalhava, se eu tinha ansiedade, se eu tinha pânico, enfim. Daí veio tudo isso de fora num nível muito grande. Por que eu falo muito grande? Porque aconteceu no mundo inteiro. E isso tem uma força de energia, uma força de emocional muito forte. Na visão que eu tenho, o pior de tudo isso é o medo que tudo isso causou na gente. Porque toda essa mudança que o coronavírus nos trouxe, ele mexeu com o nosso medo de estar vivos. Ele mexeu profundamente com esse medo. Seja por não conseguir ganhar dinheiro, seja por não ter a doença, ir para um hospital, seja eu ter que mudar minha rotina, porque eu não consigo mudar minha rotina, seja, enfim, mudou, mexeu com a gente. Não teve, acho que ninguém aí no mundo que não foi cutucado por isso. E essa mexida que veio de fora causou ansiedade num nível geral, porque mudou, tirou a gente de um conforto assim, do que a gente já conhecia como vida. Então, é bem isso. Faz tempo que a gente faz umas palestras, eu e o Michael, que trabalha comigo, a gente fala que hoje em dia, para a gente estar vivos, a gente está encarnado nesse planeta, a gente já está um pouco desencaixado.
A gente não está fácil viver nesse planeta. Por causa dos valores sociais, dos valores espirituais, das relações humanas, do materialismo, enfim, não está muito fácil. Então, todo mundo já está um pouquinho desencaixado. Todo mundo, ultimamente, tem um pouco de ansiedade, tem um pouco de depressão, tem um desarranjo no dia a dia seu. E quando vem essa nuvem aí, com esse nome, essa pancada que se chama, que a gente está chamando de pandemia, então desarranjou mais. Desarranjou. Então tá todo mundo, é muito interessante, ou eu tenho que me aprofundar no conflito que eu já estava vivendo, se estava difícil com a minha família, agora eu tenho que ficar o tempo inteiro dentro de casa com a minha família, trabalhando no computador, tomando com os filhos sem escola. Então, se isso já era difícil, quando eu ia para a empresa, quando o filho ia para a escola, agora está mais difícil. Eu acho muito interessante, porque a impressão que eu tenho das pessoas que eu tenho atendido, que eu tenho convivido, é o que estava ruim ficou pior. E eu tenho que lidar com isso agora, não tem para onde correr. Exato. Porque antes ainda se tinha, né? Você ia correr para o trabalho, final do Corria. Você inventava alguma coisa, você estava sempre em atividade. Agora não tem, agora é o momento realmente de olhar para isso. Isso, é impressionante como isso muitas pessoas percebem, assim como a nossa vida era para fora de nós mesmos e de casa. Isso é uma impressão que as pessoas estão vivendo isso de um jeito muito intenso. Ao mesmo tempo que isso está proporcionando coisas muito boas, impressionantes, maravilhosas, de transformações, de mudanças, e ao mesmo tempo está causando muitos conflitos, muitas doenças, porque tem pessoas com muita dificuldade para lidar com essa mudança, ou com as mudanças pessoais que ela tem que enfrentar com isso, né? Perfeito. Andréia, tem uma questão aqui da Marlete Matias. Doutora Andréia, percebo que quando passo algum desafio, mudanças, ansiedade, fico com muitas dores no meu corpo físico, dores como a fibromialgia. Essa reação física também fica no espírito, no corpo astral? Então, essa reação física é em conjunto, né? A fibromialgia, eu costumo dizer assim, é como se o corpo emocional, eu estou falando uma visão geral, né? Não estou falando exatamente para o quadro dela, né? Isso tem todo um funcionamento de cada pessoa, mas geralmente quem tem fibromialgia é como se o corpo emocional dessa pessoa e fica grudado, ele entra para dentro do físico dela, principalmente nas articulações e nas musculaturas. É como se fosse um funcionamento, tem um funcionamento que meio dessa personalidade, que o corpo emocional dela cronicamente está muito grudado no físico, não era para ser tão grudado, entende? Porque isso é um pouco assim, as pessoas não vão ter qualquer doença, elas vão ter doenças que têm a ver com o funcionamento delas. Mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Andréia, eu acredito que são 7h23. Eu acredito que a gente teria assim, muito mais coisas. Você sente que tem alguma coisa que você precise falar para fechar esse assunto da ansiedade? Quer dizer, fechar, né? Fechar hoje, né? Para a gente terminar o tempo aqui. A gente, assim, nós estávamos conversando, eu e a Andréia, e a gente está pensando seriamente, né, Andréia? Da Andréia voltar várias outras vezes para falar um pouco mais. Voltar algumas outras vezes. Isso, para falar sobre... Então, eu acho... Oi, desculpa, Andréia. Não, imagina. É uma coisa que eu gosto muito de falar e tem uma palestra que eu faço que eu falo como a doença psiquiátrica como caminho espiritual.
Ou será nosso Que o próximo que é tema? isso, né? Porque isso eu falo todo dia para os meus pacientes e para as pessoas que eu convivo. É assim, qualquer doença emocional, como qualquer doença física, é um caminho, é o seu caminho espiritual aqui na Terra. E o Steiner traz e fala que a doença é uma biografia condensada. Então, a gente precisa aprender que não tem nenhuma doença que não me pertence, que não é parte de mim. Ah, Uau. mas se eu pegar o coronavírus e não é, o bicho veio de fora, tal. Então, mas por que que um pega o coronavírus e o outro não pega o coronavírus? Isso também tem a ver com você, com o seu funcionamento, entende? Então, é isso. Eu acho que é difícil, não estou falando que é fácil, a gente enfrentar as nossas doenças, mas elas devem ser muito respeitadas, porque elas são parte da gente. E as doenças psiquiátricas, principalmente. Uau, uau. É isso. Como é que a gente aprende nesses desafios, né, Andréia? Se a gente se abre para isso, né? Se a gente compreende a doença como um caminho de cura da alma, né? Isso pode ser transformador mesmo, né? Perfeito. E assim, como doença, cada expressão de sintoma que você tem é uma parte sua. Isso é o mais importante. Uau. Nenhuma doença pode ser arrancada de nós. Nossa. Nenhuma. Pode ser feito tudo que precisa ser feito para aquilo ser melhorado, ser ajudado, entende? Mas isso eu sei que é muito forte e tal, mas é tão bonito, é tão importante isso. E como entende? Porque é só com isso a gente consegue ter uma visão espiritualista verdadeira. Senão a gente inventa a visão espiritualista da doença. Perfeito. E como é importante, né, a questão da autoaceitação, a questão da compaixão consigo mesmo, né? Como Aceitação. Como é importante, né? Ao invés da gente ficar, por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que eu tenho essa doença? Sabe? Olha para isso com amor, olha para isso com carinho. É claro que é muito fácil, né, para quem está de fora, de repente, falar algo assim, né? Para quem vive aquele drama, para quem vive a doença, a dor. É difícil. Né? É difícil, mas assim, dentro do que é possível, né, que a pessoa possa realmente, que nós possamos encontrar aquele eu divino que existe em nós, a força que vem dele, né? Porque essa força que é propulsora para a gente poder aceitar, para a gente amar a si mesmo, né? Para a gente poder acolher essa doença como realmente como esse caminho, né? Esse caminho de cura da alma, né? Isso. E é isso, a gente precisa de ajuda. É isso que eu falo para as pessoas. Você não vai fazer isso sozinho. Aliás, você ninguém consegue. Exato. Nem ninguém. Exato. Né? Se eu ficar doente, eu vou ter que ter ajuda, né? Vou ter que ter pessoas para me tratarem. Exato. E é isso, eu preciso de ajuda, aceitar essa ajuda também, né? Isso é super importante. Perfeito. Andréia, eu acabei de colocar aqui, pessoal, o contato da Casa Aurum, né? Que apareceu aqui já em 1 minuto e 42 a live cai. Então, eu coloquei aqui o contato da clínica onde a doutora Andréia atua. Ela e mais outros 2 profissionais, o doutor Michael, falei isso, certo? Michael Iari e doutor Murilo Bovo. Perfeito, perfeito. Que estarão conosco em breve. Eles ainda não sabem, mas eles estão sabendo. Em breve. Eles já estão por aqui. Pois é, gente, se sintam convidados, por favor. Andréia, querida, muito obrigada. Foi muito especial ter você aqui hoje conosco. Gratidão, porque eu sei que é um desafio, né? Sair do hábito,
né, rotineiro que a gente tem. Eu sei que eu te Rotineiro. desconfortei um pouco, então eu te agradeço muito. Mas um desafio, olha, um desafio. Que coisa boa. Mas foi muito bom, eu que te agradeço. E foi minha primeira live, acho que foi legal, né? Que bom, que bom, que bom. Mas eu que te agradeço. Foi um desconforto muito bom de ser aproveitado. Ai, que delícia, que bom, querida. Nos veremos em breve aqui, com certeza. Sim. Gratidão a cada um de Gente, vocês combina. que esteve aqui conosco. Se por acaso ficaram com alguma dúvida, escreva para a gente encaminha para a Andréia também, tá? Mas tá aí o contato da Casa Aurum. 17 segundos. Um beijo no coração de cada um. Obrigada, Andréia. Excelente dia. Obrigada a todo mundo que veio. Tchau, tchau.